Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje, nós iremos identificar a presença de locuções verbais, nas sentenças e entender o efeito de terem sido utilizadas locuções e não verbos como forma de expressão. Mas vocês podem se perguntar, afinal, verbo e locução verbal são a mesma coisa? Bem, na verdade, não há uma distinção de categoria entre verbo e locução verbal, Trata-se da mesma classe de palavra, mas que pode gerar sentidos distintos e específicos. Tudo bem? Vejam, a locução verbal é o conjunto formado de um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal, o último termo da locução, vem sempre na forma nominal, Infinitivo, gerúndio ou particípio, e traz a ação principal e se quer transmitir. E verbos e locuções verbais expressam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. A diferença é que para expressar tais processos, no caso da locução verbal, são usadas mais de uma palavra. Assim, ao invés de dizermos, você dança muito bem, na qual dança é o verbo, quando nós usamos a locução, nós dizemos, você está dançando muito bem, em que estar é o verbo auxiliar e dançando é o verbo principal, que nesse caso está no gerúndio. Então, dançar é a ação principal utilizada nessa locução. Vamos observar como o uso da locução verbal causa o efeito desejado. Eu trouxe para vocês aqui 3 outdoors, na qual se faz o uso de locuções, Esses outdoors fazem parte da campanha Cidade Limpa, que foi uma expressão pelo qual ficou conhecida uma lei que passou a vigorar em 2007, Trata-se de uma lei municipal de 26 de setembro de 2006, proposta pelo então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que pretendia combater a poluição visual, regulando a formatação e a instalação de outdoors na cidade. Vamos fazer a leitura para que vocês percebam, Vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. Vamos discutir o que é a prioridade, tirar das ruas? Vamos. No segundo, com menos outdoors nas ruas, você pode ver melhor a cidade. E o terceiro, só banho de chuva não iria deixar a cidade mais limpa. Vejam como o uso de locuções verbais, no primeiro, vamos discutir, no segundo, pode ver, e no terceiro, iria deixar, deixa as frases mais leves, mais sugestivas, Porque se fossem utilizados os verbos discutamos, ver, deixaria, as frases seriam mais contundentes, impondo ao leitor uma ideia. Faça uma reflexão, sobre a característica da linguagem publicitária, que se vale, de recursos para aproximar o leitor, para chamar sua atenção, sem, no entanto, confrontá-lo, Faça o teste de trocar, essas locuções pelos verbos, para vocês perceberem, essa diferenciação. Certo? Então, com essa mudança, o sentido dessas frases, ela permanece igual? Não. A gente sente, assim, esse distanciamento, Não traz para o leitor, essa questão, essa discussão para próximo da realidade dele, Mas se você fosse, o publicitário que criou esses outdoors, como é que você explicaria o motivo pelo qual você escolheu utilizar essas locuções? Você saberia explicar? Não? Então, vamos entender um pouco mais sobre locução, para que vocês possam responder. Vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 70, tá bom? Vamos lá. Releia os versos do poema Palavras de Amor, observando os verbos destacados. Se te chamo, baby, você nem liga. Apaga meus textos, apaga meus traços, acende meus passos em laços de amor. Nós já fizemos a leitura desse poema em aulas anteriores, certo? Embora não esteja explícito, é possível identificar o sujeito das ações verbais apagar e acender nesses versos?
explique. Sim, é possível sim, porque o sujeito ele pode ser identificado pelo contexto em que os verbos aparecem, né? Ou seja, nesse poema, né, pela terminação dos verbos, né, nós podemos identificar que corresponde ao pronome tu. Que tipo de sujeito tem os versos compostos pelas formas verbais apaga e acende? O sujeito, ele é desinicial ou oculto, né? Também pode ser chamado assim. Como se classifica os predicados desses versos? Com, né? Os verbos utilizados, eles representam uma ação, né? Nós dizemos que o predicado, ele é verbal, né? E quais são os núcleos do predicado verbal? O verbo, que é a palavra principal, né? Então, o núcleo é apaga. Leia esse trecho extraído do texto Um Bom Sujeito. Algumas caras de espanto, outras de gozação se viraram para ele. Com o canto do olho, Reinaldo pescou o olhar que lhe interessava. Parece que Valéria tinha gostado da exibição. Qual é a forma verbal? Pode substituir a locução verbal tinha gostado destacada nesse trecho. Então, nós poderíamos substituir, né? A locução tinha gostado por gostara. E qual é o sujeito da oração? Valéria tinha gostado da exibição. E como ele se classifica, né? De quem é que nós estamos falando? De Valéria. Então, Valéria é o sujeito, né? Esse sujeito só possui um núcleo, que é Valéria, então ele é simples. O predicado dessa oração é verbal ou nominal, né? Aí nós temos uma locução tinha gostado, né? Que expressa a ação de gostar, né? Então, o predicado ele é verbal. E qual é o núcleo desse predicado? A locução. Tinha gostado, certo? Ele é um trecho extraído do texto Um Bom Sujeito. Era só esperar a professora chamá-lo, pensou. 20 minutos passados, bateu em paciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar o sujeito das orações que Márcia pedira. Quais formas verbais podem substituir as locuções verbais tinha esquecido e tinha acabado destacadas nesse trecho? As formas verbais esquecera e acabara. Reescreva as orações, substituindo as locuções de destaque pelas formas verbais indicadas anteriormente. Será que a professora tinha esquecido dele? Nós vamos substituir, né, a locução tinha esquecido por um verbo, né? Ficará, será que a professora se esquecera dele? E, no quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos das orações. Aí nós temos a locução tinha acabado, né? E nós iremos trocar por uma única forma verbal. Fica como? No quadro negro, outro menino acabara de grifar os sujeitos das orações. A forma verbal pedira está conjugada em que tempo do modo indicativo? Pedira, né, está no pretérito mais que perfeito. Por qual locução verbal é possível substituir a forma verbal pedira? Pela locução verbal, tinha pedido. Então, as locuções verbais, tinha esquecido e tinha acabado, são compostas pelo verbo auxiliar ter e as formas nominais dos verbos principais, esquecer e acabar no particípio, que é esquecido e acabado. Então, a construção linguística que substitui os verbos simples por locuções verbais, damos o nome de perífrase verbal. Releia estes trechos do texto Bom Sujeito, observando as formas verbais destacadas. A classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tinha tomado chá de enciclopédia? Até Márcia estava calada. Muita gente ficou de orelha em pé para escutar a resposta. Márcia ainda não ensinara a classificação do sujeito. Para a maioria da turma, esse assunto não podia ser coisa fácil. Responda. Em qual desses trechos a forma verbal constitui uma perífrase verbal? Explique. No trecho 1, né? A forma verbal tinha tomado é formada pelo verbo auxiliar ter e pelo verbo principal tomar no particípio. Então, trata-se de uma perífrase verbal ou locução verbal, que são a mesma coisa. Reescreva a frase. Márcia ainda não ensinara a classificação do sujeito, substituindo a forma verbal destacada por uma perífrase verbal. Márcia ainda não tinha ensinado a classificação do sujeito. Não é simples?
No uso cotidiano da língua, você acha que é mais comum usarmos a forma verbal ensinara ou a perífrato verbal tinha ensinado? É mais comum a gente utilizar tinha ensinado, né? Observe, a classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tinha tomado chá de enciclopédia? Até Márcia estava calada. E a classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tomara chá de enciclopédia? Até Márcia estava calada. Em sua opinião, que efeito de sentido o verbo tomar, em sua forma composta, tinha tomado, né, que é uma perífrase, e em sua forma simples, tomara, traz a mensagem passada nessas orações acima? É uma resposta pessoal, certo? Então, bem, trata-se de uma situação muito comum, né, que ocorre no nosso dia a dia, tanto em se tratando de fala quanto de escrita. Mas sabe como nós denominamos esse fato? Nós estamos conhecendo agora, né, o que a gramática chama de locução, que nada mais é do que a união de dois verbos, formada por um verbo auxiliar, que no caso do exemplo é o verbo tinha, juntamente com outro verbo, né, expresso em uma das três formas nominais, podendo ser no infinitivo, como no exemplo gostar, no gerúndio, tais como gostando, e também no particípio, com a forma gostado, tá bom? Então, a gente faz uso constantemente de locuções, mas nem se dá conta disso, de como o uso delas causa esse efeito nas nossas conversas, produções, discursos, tá bom? Chegamos ao final. Gratidão e fiquem em casa.